Olá, seja bem-vindo ao Neurodiálogos. Hoje o nosso primeiro episódio, a estreia desse podcast, que é voltado a relacionar assuntos dos mais variados possíveis com a neurociência. O que eu quero hoje é apresentar o meu convidado. Hoje é Fábio Pratali. Ele é educador, ele é palestrante. Esse cara coordena cursos de educação socioemocional, dá treinamento sobre esse assunto, educação socioemocional, trabalha com educadores. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, João. É um prazer ser o convidado de início do seu podcast, essa estreia em mais uma empreitada sua. Eu que te conheço há muitos anos, sei que você é um cara pioneiro dentro da educação em muitas áreas, tanto na criação de cursos, projetos, palestras, atividades. E para mim, que sou seu fã, fui seu aluno muitas vezes, tenho a honra de ser seu companheiro de trabalho, é uma honra ser a pessoa escolhida para estrear o podcast, que com certeza vai trazer muitas ideias inspiradoras e vai abrir a mente das pessoas que escutarem, que tiverem a oportunidade de assistir, para que busquem aí os caminhos do autoconhecimento, da neurociência, da educação socioemocional, coisas que nós somos apaixonados, que fazem parte do nosso trabalho. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Fábio, para a gente poder começar, para a gente poder situar as pessoas que estão nos ouvindo, eu queria que você desse uma definição assim, bem breve. O que é especificamente educação socioemocional? Cara, é muito legal falar sobre o que é educação socioemocional, pelo fato de que os caminhos são muito variados para poder definir educação socioemocional. Tanto que, assim, é fácil, mas também é difícil, devido a tantas possibilidades. Eu vou pensar mais no ponto relacionado à educação socioemocional dentro das escolas, porque se eu quisesse viajar um pouco mais aqui na explicação, daria para remontar lá com os estoicos, com Marco Aurélio, por exemplo, na filosofia estoicista, e, enfim, várias passagens aí da história da cultura humana que tem, de alguma forma, relação com a educação socioemocional. Mas pensando na vertente da educação socioemocional, aplicada dentro das escolas, sistematicamente, para poder desenvolver estudantes, professores e a sociedade em geral, eu vou partir do ano de 1994, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, havia uma situação de muitos desafios naquela cidade, de problemas dentro das escolas, de evasão escolar, indisciplina, violência, coisas que os educadores e a sociedade estavam tendo que enfrentar naquele momento. E foi nesse ponto específico da história que foi criado o CASEL, que é um grupo de referência dentro da área de educação socioemocional. É uma sigla que significa Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. E o CASEL é um grupo que foi formado por pesquisadores, psicólogos, professores, gente interessada em desenvolver a educação socioemocional. E na definição deles, a educação socioemocional, ela é o quê? É o conjunto de capacidades que o ser humano pode desenvolver de uma forma ativa para poder fortalecer os seus pontos fortes, as suas melhores capacidades, o seu potencial dentro da área de resiliência, relacionamentos humanos, capacidade de perseverança, ter paciência. E eles têm uma matriz. É uma matriz formada por 5 competências que são as seguintes: autorregulação, autoconhecimento, tomada de decisões responsáveis, consciência social, e a partir dessa matriz, atividades específicas são desenvolvidas dentro e fora das escolas, das instituições, com o objetivo de fortalecer o ser humano. E aí, para finalizar essa explicação inicial, depois o assunto foi ganhando corpo, outras pessoas foram também entrando, assim, se engajando nas pesquisas, e eu vou falar do PERMA, que é o PERMAV, da psicologia positiva, do Martin Seligman, que também entra na questão da definição de o que é educação socioemocional, que são 5 pilares para o ser humano se fortalecer, que são as emoções positivas, o engajamento, relacionamentos positivos, significado, realização e a vitalidade. Então, são esses elementos que permeiam a educação socioemocional que o ser humano pode buscar dentro e fora da escola para poder se desenvolver. Muito legal, muito legal. Você traz esse primeiro tópico aí, quando você traz onde ela está baseada nos alicerces, vamos falar dele, da autorregulação. E aí eu já tenho uma provocação para te fazer. Tá. Eu atendo muito no meu consultório pessoas que não conseguem se autorregular emocionalmente. Esse é um dos meus trabalhos. E o que eu penso dentro da escola é o seguinte: se nós temos que, dentro da educação socioemocional, trabalhar essa autorregulação do aluno,
Mas nós mesmos, como seres humanos, professores, educadores, temos a dificuldade da autorregulação. Você vê que dentro da área da educação é muito grande o número de pessoas que desenvolvem problemas emocionais graves ali dentro. A gente vê professores terminando o dia de cabeça baixa e indo embora. Então, Fábio, como resolver essa questão? Como que esse educador, que ele próprio nos dias de hoje, com esse mundo corrido que vive, com essa pressão que se tem, como que ele, que tem dificuldade de regular as próprias emoções, pode colaborar com esse aluno para que esse aluno desenvolva sua autorregulação? Cara, excelente pergunta. O educador, ele é um ser humano, é um cidadão. Ele está inserido nesse mundo maluco, rápido, em que, enfim, hoje em dia todo mundo está sempre correndo atrás de alguma coisa, as pessoas geralmente não têm tempo para nada, muito menos para se cuidar e muito menos para se cuidar em relação à questão das emoções, a parte socioemocional. Então, o educador está inserido nessa loucura. Por isso, eu defendo a seguinte situação. Dentro disso tudo, a primeira pessoa que precisa ter interesse, autorresponsabilidade, uma vontade genuína de buscar o autoconhecimento, fazer diferente, pensar diferente, sentir diferente, de repente aprender coisas diferentes para ter uma atitude diferente na própria vida e no exercício da profissão, é o educador. E você, como professor palestrante, você sabe, existem vários caminhos de autoconhecimento que o professor pode buscar. Não só o professor, qualquer pessoa adulta que quer ter um melhor desempenho na sua vida pessoal, na profissional, buscar os caminhos do autoconhecimento, seja através de uma leitura, de um livro relacionado a autoconhecimento, educação socioemocional, educação positiva, através de uma prática como yoga também, que eu sei que você é um grande conhecedor disso, e são vários os caminhos. Eu acredito muito também no poder da mudança consciente de hábitos e ideias. Tony Robbins, inclusive, no livro Desperte Seu Gigante Interior, ele traz ali bastante sugestões relacionadas a essas possibilidades. Então, para resumir, para que o professor, dentro da escola, ou o gestor, consiga mudar a mentalidade, a postura e as atitudes dos estudantes, ele tem que ser o primeiro que vai buscar um caminho diferente. E aí os caminhos são vários. E todos eles maravilhosos. Cara, você sabe que coisa interessante? O porquê que a gente não pode gritar com uma criança. Às vezes eu entro em escolas para dar palestra, formação, e eu passo por uma sala de aula e vejo uma professora lá berrando: "Ah, Pedrinho, para com isso!" Cara, nós temos um disparo químico cerebral quando o volume sonoro que nos chega é alto. Isso porque nós somos animais. Então, pega um cachorro. O cachorro está deitado quietinho lá na sala. Toca uma buzina perto dele. Você vai ver que ele vai ficar desesperado ou grita perto dele. Nós também somos animais sensíveis à altura do som. Então, olha só, não é só professor não, mas dentro de casa, aquela mãe que é acostumada a gritar com o filho. Ela não sabe que aquele procedimento que é naturalizado hoje, fala: "Ah, mas minha mãe gritou comigo, eu sou normal", né? Eu sempre pergunto, o que é normal, né? Dentro da sociedade. Quando aquela mãe começa a gritar com aquela criança, ela começa a desestabilizar o sistema emocional daquela criança. Por quê? Porque essa criança começa a ter disparos químicos de substâncias como cortisol, como noradrenalina em excesso, né? Equilibrado, isso é bom. Em excesso, isso vai naturalizando um processo diário, o teu cérebro, como um processo diário, começa a achar que aquilo é a frequência, aquilo é o modo operante ali que você tem naquela situação, é como você opera a situação, e ele começa, o próprio cérebro, a naturalizar aquele outro estado emocional. Ou seja, quando uma mãe grita, quando um professor reforça esse grito, nós estamos criando pessoas ansiosas, eufóricas para o futuro, cara. O que você acha disso? É como se o estado, eu achei muito interessante sua fala, eu tenho até uma pergunta breve para fazer, é como se o estado de, como você mesmo falou, de ansiedade, aquele estado de um certo nervosismo acabasse se tornando o normal da pessoa dentro desse processo que você falou? Exatamente. E olha só que interessante. Quando você vai praticar, por exemplo, meditação, você falou, citou a yoga, que nós vamos ter aqui um episódio desse que vai ter uma professora de yoga aqui super show para falar com a gente. Quando você vai meditar, por exemplo, você percebe que a sua respiração está totalmente ligada ao seu fluxo de pensamentos.
No começo, quando você ainda não tem muito ali o macete, a manha de meditar, você percebe que você consegue ficar com poucos pensamentos se você começar a respirar bem devagarinho. Quanto mais rápido você respira, mais pensamentos vêm à mente. Então está diretamente associado. Por isso que a gente pede para você gerenciar suas emoções, respirações mais longas. Porque isso não está atrelado a excesso de pensamentos. Então você começa a doutrinar a sua respiração e, por consequência, você doutrina o seu pensamento. Você tocou num ponto que é extremamente interessante. Quando você traz aí a mãe que grita com a criança e gera, desencadeia esses hormônios que, se estiverem equilibrados, são bons, mas que, uma vez desequilibrados, acaba gerando uma situação que não é a adequada para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu trago para você o seguinte: dentro de sala de aula, é possível o professor, o educador, criar um ambiente diferente, um ambiente focado ali, claro, tem a agitação normal da sala de aula, muitas vezes tem o barulho, aquele barulho pedagógico, aquela bagunça pedagógica que a gente sabe que acontece dentro da sala de aula e que é produtivo, mas é possível o educador intencionalmente criar espaços de silêncio, espaços de concentração, espaços de tranquilidade, nos quais ele vai mostrar para a criança como que é bom o acesso a esse espaço de silêncio interior. O quanto que isso vai fazer bem para a criança. Eu mesmo, como pedagogo, trabalhando no ensino Fundamental 1 e Fundamental 2, muitas e muitas vezes durante a minha carreira, eu trouxe exercícios com músicas, com conversas ali, nas quais eu convidava os estudantes para que eles relaxassem e prestassem atenção na minha voz, ou propunha momentos de silêncio para que eles pudessem escutar. Eu brincava: escutem os seus próprios pensamentos, tentem perceber o que vocês estão sentindo, fortalecer a capacidade de concentração. E isso vai totalmente na contramão do que o mundo hoje em dia traz, que é um mundo barulhento, é um mundo que a pessoa não tem essa cultura de parar e tentar buscar essa calma interior, esse olhar para dentro. E é interessante a reação dos estudantes, porque eles gostam disso, eles gostam. Então aí eu bato numa tecla que vem complementar a sua fala inicial, que se dentro das casas, dos lares, as famílias criarem também uma cultura diferente, né, e parte também da educação, as pessoas, né, que isso aí tem que ser ensinado também para as pessoas, mas se for criada uma cultura diferente, que a família também vai cultivar esse espaço de silêncio, incentivar uma leitura, uma mudança de hábitos e pensamentos, isso vai gerar um benefício gigantesco para as crianças. É isso. Nós vamos chamar isso da cultura do silêncio. Cara, hoje a última coisa que eu ouço falar, né, a gente tem redes sociais falando de tudo que é assunto. Pouca gente, a não ser o pessoal que vem da yoga, da meditação, é justamente a cultura do silêncio. Nós precisamos dessa cultura, porque essa mente agitada, esse mundo agitado, vou pegar o exemplo da tecnologia. Quando a gente coloca lá o WhatsApp, por exemplo, para funcionar em 2x. Isso aí vai aumentar. Você vai ver que daqui a pouco vai para 2,5, daqui a pouco vai para 3. Filmes a gente já consegue. Às vezes eu vejo meus filhos assistindo filme em 3x. E o que acontece com isso? Quando você começa a ouvir pessoas falando em 2x e começa a nutrir teu cérebro com isso, não sei se você se lembra, logo quando saiu essa tecnologia, a gente não conseguia entender o que estava em 2x. Olha que louco, a gente não conseguia entender. Hoje em dia, às vezes eu vou olhar para ver se eu não coloquei em 2x. Ou seja, de tão natural que me é hoje ouvir 2x. 2 vezes a velocidade ali para quem... Então nós estamos naturalizando essa fala acelerada, e qual que é o problema? O problema é que um ser humano não fala em 2x. Então você vai começar a ouvir uma pessoa, ela está falando ali no 1x. E o teu cérebro está querendo como resultado o 2x. Isso vai gerar o quê? Ansiedade. Por isso, é a minha teoria, que a gente começou a cada vez mais não conseguir ouvir o que o outro tem para falar. E aí, Fábio, nós podemos trazer para um problema mundial, que é a falta de escuta. Desde o microcosmo de um marido que não consegue ouvir sua esposa, um filho que não consegue ouvir, as nações, há nações, dirigentes de nações que não conseguem ouvir o que eu tenho para falar. Porque o pensamento é tão acelerado, já se tem tanto uma certeza dentro daquele pensamento acelerado, que a pessoa não consegue
recuar. Tem uma pergunta para te fazer, justamente sobre isso. Nós temos hoje, agora voltando para a educação, nós temos esse mundo tecnológico, onde a gente abre rede social ali e você percebe cada vez os textos são menores, cada vez se tem que gravar uma mensagem mais rápida. Antes eu vi uma mensagem de 2, passou para 1, agora você tem que gravar uma mensagem em 45 segundos, daqui a pouco vai ser 30, daqui a pouco vai ser 15 segundos para você deixar uma mensagem. Então significa que essa mente, que esse cérebro está trabalhando com recompensas extremamente rápidas. Então, eu olho algo e me recompenso rapidamente, com dopamina, que a gente diz, né? Eu vejo algo e rapidamente eu sou recompensado. Isso praticamente é impossível dentro do mundo da educação, onde se precisa de tempo para que isso aconteça. Então, a minha pergunta é, como lidar numa sala de aula tradicional que a gente tem, onde o professor vai começar a falar do tópico de matemática, que vai demorar ali talvez 30 minutos aquela explicação, para um adolescente, para uma criança que tem uma atenção hiper reduzida de atenção. Como resolver um desafio desse? É um desafio hercúleo, é um Himalaia a ser escalado, né? Então, antes de entrar na resposta propriamente dita para a sua pergunta, eu preciso citar aqui um autor que eu gosto muito e incentivo que todas as pessoas busquem as leituras desse cara, que é o Eckhart Tolle, autor dos livros Um Novo Mundo e O Poder do Agora. Clássico. Nesses livros ele traz de uma maneira muito didática, inspiradora e ao mesmo tempo aprofundada essa questão que você falou do poder do silêncio. Quando nós conseguimos adentrar um espaço interior de silêncio, o quanto de possibilidades e potencialidades que florescem. Ele usa até esse termo no livro Florescer, o despertar de uma nova consciência humana a partir do silêncio. Então eu gostaria de trazer aqui o Eckhart Tolle. Dentro da sala de aula, para o professor lidar com essa questão relacionada à velocidade, à desatenção dos estudantes, que esperam que tudo seja rápido, igual o feed do Instagram, mensagens curtas, vários estímulos. Cara, uma estratégia que eu particularmente sempre utilizei, assim como você, eu gosto muito da questão da comunicação, e está dentro disso. A questão do professor desenvolver suas habilidades comunicativas de forma a conseguir pelo menos um pouco da atenção dos alunos. Aí entra a questão do uso da voz, postura corporal, a questão de trabalhar com os olhares, a expressão facial. Quando o educador desenvolve um pouco mais essas habilidades voltadas para a comunicação, nós conseguimos sim trazer um pouco mais a atenção dos alunos para a nossa figura, para a nossa explicação de matemática, que vai durar meia hora, ou seja lá qual for a área do conhecimento que estiver sendo trabalhada. Outra estratégia também é aquilo, tem a ver com um jargão clássico da educação, que educação é um trabalho de formiguinha. E aí tem até relação com o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que eu quero dizer com isso? Durante a sua fala, em uma explicação longa, 30, 40 minutos, uma aula, que você precisa da atenção do estudante para que ele absorva aquele conteúdo e consiga aprender, o professor tem que estar o tempo todo ali, quando for necessário, trazendo sinais para o estudante, chamando a atenção, mas não no sentido de dar uma bronca, mas no sentido de trazer a atenção dele, chamar, ó, galera, vamos lá, prestar atenção aqui, e ao mesmo tempo que ele vai fazendo isso, explicar o porquê que é importante aquele silêncio, o porquê que é importante a concentração, mostrar para eles por meio de exemplos práticos que o não desenvolvimento dessa capacidade de concentração durante a aula, isso pode reverberar em problemas para ele depois na vida adulta, no trabalho, nas relações, para escutar a esposa ou o marido lá na frente. Então, o professor, ao mesmo tempo que ele trabalha o conteúdo atualmente, ele precisa temperar as explicações conteudistas com essa questão desse tipo de educação que eu estou falando para você, de mostrar para eles a importância de educar essas habilidades, que eu vou chamar aqui de competências socioemocionais, o silêncio, a escuta, a atenção e outras. É isso aí, muito bom. Eu acho que a gente fecha essa primeira ideia, né, da necessidade de silenciar-se, se ouvir, para poder proporcionar para o outro também o trabalho do outro a respeito do silêncio, né? Eu penso que quanto mais silenciosos nos tornamos, mais nós temos a capacidade de uma escuta ativa, de compreender o que o outro tem para falar
efetivamente. É interessante que eu tenho um livro que chama Comunicação Emocional, Arte da Empatia, que eu acredito que você já até leu esse Eu livro. vou até fazer então aqui vou te cortar, desculpa aí, mas fazer uma propaganda para os ouvintes. Esse livro do professor João Hilton é um livro transformador, maravilhoso. Inclusive, eu pego no pé dele e falo, cara, esse seu livro é potente. Você tem que buscar divulgar mais, porque quem lê essa obra com certeza sai transformado e com vários novos conhecimentos aí para usar na vida prática no dia a dia. Então fica a dica. Muito bom. E é o seguinte, é um livro que fala sobre comunicação, mas que no último capítulo eu coloco lá o poder do silêncio. Quando as pessoas vão fazer às vezes curso de oratória comigo, eles às vezes chegam esperando técnicas específicas, transformadoras. E o que eu quero é que eles desenvolvam a capacidade do silêncio. Primeiro ouve, capta o que o ambiente precisa, depois se expressa. Tem uma vez um mestre de yoga me falou uma coisa muito bonita, porque foi perguntado a ele, ali na sala onde estávamos, por que do silêncio? Por que a gente deveria cultivar o silêncio? E ele falou assim, porque Deus fala baixinho dentro da gente. É muito legal, né? Demais. Fábio, olha o que eu quero agora trazer aqui. Vamos falar um pouco de um assunto muito pertinente na escola: bullying. Sempre quando eu sofri muito bullying na escola, se alguém aqui me identifica da época lá, se quiser me pedir desculpa, por favor, eu aceito. Eu recebi muito bullying, porque eu era um cara diferente, eu era um moleque estudioso, concentrado, e eu acabava recebendo muito bullying. Agora, você concorda comigo que esse bullying não é um problema da criança? Esse bullying é um problema do adulto, que já foi criança um dia. Porque às vezes nós estamos ali do lado do pai, do lado da mãe, e esse pai está praticando um bullying. Às vezes o menininho está sentado no banco de trás do carro e o pai está conversando com um amigo na frente e tacando pau no outro, praticando bullying. Com o outro, você é um idiota, mas é que você é tonto, é que você é isso mesmo. É como se fosse naturalizado no meio adulto o bullying. Você sabe que você sentar ali numa roda com um grupo de pessoas, o bullying está acontecendo o tempo todo. Então, esse bullying não é mais uma questão de educação desse adulto, para que esse adulto tome consciência do que fala perto das crianças, do que um próprio comportamento ali infanto-juvenil, adolescente? Com certeza. E aí volta naquilo que nós já conversamos hoje aqui nesse podcast, que é a importância, começamos falando do professor, mas agora eu vou estender para os adultos da sociedade. Buscarem, é preciso que as pessoas, João, desenvolvam o gosto pelo aprendizado, que inclusive é uma das competências básicas da educação socioemocional. O amor pelo aprendizado, a curiosidade, gostar de aprender, perceber o próprio desenvolvimento. Então, sim, a partir do momento que os adultos desenvolverem essa autoconsciência, perceberem os tipos de pensamento que têm ao longo do dia, o padrão que eles trazem nos diálogos, nas falas, perceber o impacto negativo que muitas dessas falas trazem para suas próprias vidas e para os demais, inclusive das crianças, aí é aí que está a primeira possibilidade de transformação, essa autoconsciência que parte do adulto. Aí, para trabalhar essa questão do bullying dentro da escola, não sei se você vai me perguntar isso depois, mas tem também algumas possibilidades bem interessantes que é possível a escola implementar, o professor implementar, inclusive com a parceria do esporte, para poder, não vou dizer que vai resolver, mas minimizar grandemente essa problemática dentro das escolas. Sim, um processo de conscientização desses adultos, ou seja, a escola socioemocional, né? Essa escola que conscientiza o adulto, o pai, o cuidador. É quase que não é mais uma escola para filhos, é uma escola para família. É esse olhar. Antigamente, sei lá, o professor de matemática, o professor de história, estava lá com o conteúdo dele, passando o conteúdo dele, vendo se ele cumpriu aquela tarefa. Era diretamente, né, uma pessoa que transfere conteúdo, vamos dizer isso. Hoje não, parece que essa escola socioemocional é uma necessidade de uma escola que cuida da família, que leva informações para toda a família, né? Traz um exemplo para a gente, como você ia trazer do socioemocional. Cara, interessantíssimo isso que você falou. E assim, o papo vai fluindo de uma forma tão gostosa que eu até vou trazer outra situação Sim, agora. Depois claro. até posso retornar no exemplo que eu havia pensado inicialmente. Você falou da questão de educar a família, a escola socioemocional. Cara, um dos principais desafios dentro das escolas hoje em dia
para transformar mesmo a mentalidade relacionada à escola, aos estudos e potencializar o aprendizado das crianças, está em relação à forma como as famílias atuam no processo de cobrança da criança. Geralmente, João, a família foca na cobrança da nota, pura e simples. Cobrar a nota. Ah, João, meu filho, você tem que tirar 10, você tem que tirar 9. E o que acontece nesse processo? A família desconsidera o próprio processo. Desconsidera os pequenos avanços, os grandes avanços. Então, dentro dessa questão de educação da família, educação socioemocional para todos, eu digo que eu sempre gostei de fazer reunião de pais. E para trabalhar essa questão da educação das famílias, cara, por várias e várias vezes eu fiz a seguinte brincadeira pedagógica, dentro de uma reunião de pais, para poder ensinar para as famílias a importância de valorizar os pequenos esforços, focar no processo e não só na nota lá no final, porque isso aí não vai gerar nada de positivo. Eu começava a reunião brincando assim com os pais. É bom, me apresentava, fazia ali os cumprimentos iniciais e lançava a seguinte pergunta. Por acaso, aqui nessa plateia de famílias para as quais eu estou dando essa reunião hoje, alguém aqui é o Highlander, o guerreiro imortal? Aí eles ficavam meio estupefatos assim, né? Por que esse cara está perguntando isso? Aí eu continuava provocando. Alguém aqui é imortal? Alguém aqui é eterno na vida dos filhos? Obviamente que alguns começavam a sorrir e tal. Aí eu sorria também e continuava a minha fala chegando no ponto que eu queria. Que era o seguinte, mostrar para os pais que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável é eterno na vida do filho. Então, qual que é a pergunta? Que tipo de filho você quer deixar para o mundo? Você quer uma criança que quando for adulto e não tiver mais sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, ela não tenha capacidade de gerenciar as emoções, de lidar com a frustração, uma pessoa que não seja capaz de se esforçar dentro do emprego para conseguir uma promoção, ou de repente que quando se vê numa situação que a vida traz, um desemprego, por exemplo, um problema de relacionamento, uma pessoa que desmorona e não tem força, é esse tipo de pessoas, né, que vocês querem que os seus filhos se tornem? E aí eu trazia para a questão da escola. Ó. Dentro da escola, na sala de aula e em casa, nessa relação escola e família, é importante que todos tenhamos uma visão macro da situação. É importante que vocês, famílias, aprendam a valorizar os esforços das crianças. Às vezes, uma nota 6 que o aluno tira valeu como um 10. Se você levar em consideração o contexto, eu explico. Às vezes é um conteúdo que a criança é uma matéria que ela não gosta, que ela tem dificuldade, mas ela se esforçou, ela estudou, ela buscou novas estratégias, ela prestou atenção nas aulas e fez o máximo. Só que o resultado foi um 6. E tá tudo bem, isso não é um problema. A partir desse 6 valorizado, desse processo visto pela família e valorizado pela família, novas estratégias de aprendizado podem ser colocadas ali para que esse conteúdo seja melhor absorvido para a criança e ela depois tire uma nota melhor. Mas ela vai aprender o que dentro desse processo? Que acima de tudo o importante é ter essa consciência do que ela sabe, do que ela não sabe, aprender a se esforçar, enfrentar os desafios e obstáculos com a mentalidade de crescimento. Sim. Você sabe o que eu penso disso também, cara? A nossa sociedade, ela não está estruturada para desenvolver o ser humano. Olha que eu quero a provocação que eu quero fazer aqui pública. Nós temos uma sociedade estruturada em sobrevivência. O que nós temos então? Nós temos que cuidar de todos de forma que nós possamos sobreviver. Então, o país precisa ter o dinheiro para poder fazer todas as suas manutenções para que a gente possa viver. Por que não é baseado no desenvolvimento, por exemplo, de uma criança? Se a gente for olhar lá na psicologia cognitiva comportamental, a gente for investigar lá um tema que se chama teoria dos esquemas, que vai mostrar que na primeira infância, nós todos desenvolvemos esquemas comportamentais inconscientes. Já falei disso num podcast de um grande amigo meu, do César Babler. Esses esquemas, eles vão ser desenvolvidos nessa primeira infância e vão gerar comportamentos inconscientes, como esquema de abandono, esquema de desconfiança, esquema de fracasso, que são crenças que nós desenvolvemos na primeira infância, até mais ou menos 6, 7 anos, e que vão conviver conosco para sempre.
praticamente para sempre, a não ser que você comece a olhar muito bem para eles e consiga modificar o resultado, mas eles não têm cura, estão lá dentro. Todos temos, estou jogando uma bomba aqui, todos temos esquemas. São classificados 18, pelo menos cada um aí tem 4, 5, 6, tem gente que tem mais de 10 desses esquemas comportamentais. Por que a sociedade não foi estruturada para o desenvolvimento do ser humano? Primeira provocação, porque se fosse, um dos cuidadores não poderia trabalhar. Um dos cuidadores deveria estar em tempo ali quase que integral junto com essa criança. Porque nós sabemos que essa criança precisa dessa atenção. E se for pensar hoje, nós temos aí os cuidadores cuidando até mais ou menos uma família padrão, até 6, 7 meses. Depois essa criança vai para uma creche e não vai ter mais esse contato, a não ser no final de semana, com esses cuidadores. Então, o grande problema é que nós temos uma sociedade, que isso é histórico, daí é uma questão de história, que teve que se fundamentar na sobrevivência e ainda não tinha elementos suficientes para entender o desenvolvimento. Por isso que nós temos tanto problema de falta de confiança, tanto problema de esquemas de abandono, pessoas que não se valorizam. Nós vemos muito isso, pessoas que não se dão valor, porque aprenderam lá na primeira infância, de forma errônea, que não tem valor. Então, acho que isso é um grande problema hoje social. É conviver, para nós principalmente, educadores, psicanalistas, psicólogos, que precisam trabalhar com o ser humano de forma efetiva. O grande problema é, nós brigamos contra uma sociedade que está estruturada, eu não tenho o que fazer, eu não estou aqui dizendo que amanhã tem que se mudar isso, mas nós vivemos uma sociedade que não contempla o desenvolvimento pleno do ser humano. Aí a gente tem que correr atrás lá na frente. Alguns seres humanos despertam, né? Eu gosto da palavra awake, eu acho a palavra uma das palavras mais poderosas que tem aí, né? Porque alguns seres humanos despertam. Para mim, o despertar é isso. Tem um despertar técnico da yoga, no budismo, que é um despertar técnico mais específico. Mas o despertar é você cair na real, que você é fruto da sociedade, que você é fruto de crenças dos seus cuidadores, mas que você não é aquilo. Que você é alguém que pode repensar toda a sua vida e se posicionar de uma forma diferente. Apesar de falarem para você que você não é confiável, falarem para você que você não deve confiar no outro, falar para você que você não tem capacidade de conseguir algo. Não, isso é tudo crença que vem embutida em você. Então, despertar para mim é buscar o silêncio. E ninguém precisa ir para o alto da montanha. Buscar o silêncio e começar a fazer reflexão. Quem sou eu nessa história? O que é meu? O que é crença do meu pai? O que é crença da minha mãe? O que é crença dos meus amiguinhos da escola? Fábio, tem gente que desiste de projetos incríveis na vida porque o amigo adolescente disse para ele, é isso aí não dá em nada, isso aí é bobagem. Ah, isso aí você não vai fazer. Cara, alguém que não tem nenhuma especificidade para falar daquilo. Mas nós somos influenciados, às vezes, pelo meio. O que você acha dessa história? Cara, eu adorei essa sua explanação, essa aula aqui ao vivo para nós, realmente é inspirador. Cara, eu pensei em Prembaba, quando ele fala sobre propósito, baseado no amor e nos seus talentos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Pensei de novo no Tony Robbins, que no livro Desperte Seu Gigante Interior, ele traz ali a questão das crenças enfraquecedoras que nós podemos transformar, substituí-las por crenças fortalecedoras. Mas eu vou trazer, nesse momento, Engenheiros do Havaí. Sei que você é músico e você falou dessa loucura da sociedade, essa busca por sonhos, por metas que nem sempre pertencem a nós. Muitas vezes são situações que foram embutidas na gente de forma automática, pelo convívio social. E ainda tem uma canção que eu gosto muito, chama A Promessa, que Humberto Gessinger ele traz a provocação no refrão, que é o seguinte: o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás de um sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. Então é isso, a cabeça das pessoas não aguenta mais tantas promessas de felicidade no externo, no consumismo, no barulho exterior, no cargo, no status. Por mais que a pessoa consiga atingir isso, João, se ela não estiver conectada com o seu propósito, com a sua essência,
se ela não tiver ali no momento senhora de si, das suas emoções, nesse processo verdadeiro de autoconhecimento, tudo que vier do externo não vai fazer sentido, Perfeito. certo? E aí, dentro disso, de novo, eu vou convidar os nossos ouvintes para que mergulhem na jornada maravilhosa e eterna do autoconhecimento. O Tony Robbins, como eu falei agora há pouco, ele traz essa questão da necessidade de fazermos constantemente esses exercícios. Por que você acredita em tal coisa? Quem que te ensinou a acreditar nisso? Isso vale para você? Isso serve para você? Que tipo de sentimento essa crença te traz? É uma crença que, de repente, te traz um sentimento de autodesvalorização? Ela vai abaixar a sua autoestima? Vai fazer você ser uma pessoa com menos potência perante o mundo do que aquilo que você verdadeiramente pode, dentro das suas capacidades? Se for isso, como é que você pode substituir essa crença? Às vezes, frases que as pessoas comentam aí no dia a dia, em tom até de brincadeira, elas são repletas de ideias enfraquecedoras que nós podemos mudar. E aí eu finalizo esse momento falando sobre o Prem Baba, que até o nosso amigo César Babler, ele gosta muito, é um grande conhecedor desse assunto. O Prem Baba, ele fala no livro Propósito da importância de cada um encontrar o amor dentro de si e uma forma de manifestar esse amor perante o mundo. Mas não é um amor ingênuo, um amor, entre aspas, pobre, por assim dizer. Como que é a maneira mais linda do ser humano manifestar o amor? É através dos dons, dos talentos que ele tem. É quando ele percebe o que ele faz de bom, o que ele tem de bom dentro dele, quais são as suas melhores capacidades e coloca isso a serviço do mundo. Pode ser em uma palestra, pode ser escrevendo um livro, pode ser atendendo as pessoas. Dentro de qualquer situação, qualquer profissão, é possível você colocar os seus dons em prol da humanidade. Isso é manifestar o amor. E quando fazemos isso, o externo, ele continua presente, porque nós precisamos das situações externas para viver, para a vida prática. Mas perde força, perde peso. Por quê? Porque você vai estar mais conectado com a sua essência. E naturalmente, dessa forma, você vai ser um ser humano mais satisfeito, mais feliz, que vai sentir mais bem-estar, mesmo diante das dificuldades da vida. É isso, cara. E você trouxe alguns nomes aí. Eu quero citar um nome de um cara que eu não sei se você conhece, que é Krishnamurti. Krishnamurti foi um cara que ele foi criado para ser um mestre. Porque se acreditava que ele era uma reencarnação de um grande mestre. Então pegaram ele menininho, um grupo lá, e começou a treiná-lo para se tornar um mestre. Então passaram muitos conhecimentos para ele. E o que marca a vida dele é que quando ele se torna adulto, ele nega tudo isso. E ele fala: eu não quero multidão me seguindo. Eu não quero esse peso disso. Mas ele traz muitas reflexões. Então tem um livro dele que fala sobre relacionamentos. O nome é Sobre Relacionamento, Krishnamurti, um livro maravilhoso. E ali ele vai falar do amor de dependência e do amor de transbordo. Olha que interessante, tudo a ver com o que você trouxe agora. O amor de dependência, eu trabalho muito isso no meu consultório. O amor de dependência é você acredita que a tua felicidade está fora. Você acredita que você precisa do amor do outro. O amor de dependência, é por isso que as pessoas sofrem tanto. Às vezes cometem loucuras por conta de um término de relacionamento. Por quê? Porque acredita-se que o amor está fora, que eu preciso ser amado por aquela pessoa, eu preciso receber amor. É como se assim, o meu copo tivesse pela metade de amor e a pessoa que vem comigo, ela completa. E tem frases até, você me completa, vocês... Não, isso é amor de dependência, vai sempre gerar um tipo de possessividade. Quando você tem um amor de dependência, você quer segurar o outro. Como que você faz para não sofrer? Você quer manipular. Então você precisa controlar. Quando você tenta controlar o outro, você quer controlar o horário dele, o que ele fala, com quem ele anda. Então você tem um amor de dependência. Por quê? Porque aquele amor pode ir embora. Se for embora, vai embora o que eu tenho. Não tem que ter frases poéticas. Ai, metade de mim foi embora. Então é um amor de dependência. O que gera isso? Gera possessividade.
Porque se o outro aceita o controle, vai virar possessividade. Agora, além de te controlar, você é meu. Então, é um amor que, de verdade, se a gente for citar Carl Gustav Jung, por exemplo, ele vai falar que nem é amor. Ele vai dizer assim, ó, se a desconfiança, a possessividade entrar por uma porta, o amor sai por a outra. Não se iluda achando que você ama alguém se você tem a necessidade de controlá-lo. Olha que interessante, mas vou voltar para a crise da morte. Então esse é um amor de dependência que ele mostra, é só dor. Até questionável se isso é amor ou não. Estou sendo polêmico aqui, até questionável. Agora existe o amor de transbordo. O amor de transbordo é quando você encontra o caminho do silêncio, da busca interior, do autoconhecimento que se trouxe. E aí você começa a olhar para si, olhar para o seu comportamento, começa a se conectar com você próprio. E aí, qual a característica? Você começa a acordar de manhã e perceber que você só precisa de você. Mas não é egoísmo, mas você só precisa de você. Você só precisa daquele ar que você está respirando. Chega à noite, você vai dormir tranquilo. Você não precisa do outro especificamente. Mas olha que bonito. Mas você encontra o outro para caminhar. Nós somos seres sociais. É um animal. O humano é um animal social, ele não é um animal isolado. Ele é um animal social. E aí você encontra alguém para compartilhar essa caminhada com você. Ou algumas pessoas. Né? Tem a pessoa mais íntima, mas tem todo o seu núcleo para caminhar junto com você. E aí você tem amor de transbordo. Você se ama tanto, Fábio, você gosta tanto de você, que isso transborda para o outro. Então, o que você compartilha com o outro é o melhor de você. Sem prisão, sem nada. Eu tenho até um post que eu falei assim, você quer saber se uma pessoa te ama de verdade, gosta muito de você? Dá liberdade para ela. Deixa ela embora se ela quiser. Dá total liberdade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se ela te ama, se ela tá afim, ela vai ficar ali, cara. Você não precisa controlar isso. Vem trazendo ó, dentro da sua frase, complementando seu raciocínio a respeito disso. Que complemento poético. Lindo, muito lindo. Amor de transbordo e o amor de dependência. Exatamente. Você foi falando, eu lembrei de um livrinho, cara, que eu li uns anos atrás. É um discurso de um estudante, um missionário religioso, se não me falha a memória, chamado Henry Drummond. E o título do livro é justamente O Dom Supremo, que é o amor. E nesse livro ele disseca uma passagem bíblica lá dos Coríntios, até que tem relação com o texto do Camões, que fala toda, né, a beleza do amor, ele coloca lá nos versos do soneto, né, de Camões, no qual ele fala do amor, e também a canção Monte Castelo, do Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Mas tem que ser justamente isso, né? Esse amor que transborda, esse amor que nasce de um solo semeado, sem ervas daninhas, do ciúme, do apego, da possessividade, essa coisa que acaba tornando o amor, não amor, mas algo doentio. Uma coisa que seria para trazer leveza e um caminhar juntos, marcado por beleza, acaba se tornando um problema, que a gente vê muito nos relacionamentos por A aí. gente confunde muito, cara, a paixão com amor, e parece que é isso que dá a intensidade. Então, para pensar, às vezes, num relacionamento, aquele relacionamento que foi conturbado, que só teve briga, vai e volta, a gente classifica aquilo como amor. E às vezes desvaloriza algo que chega suave, calmo, tranquilo. Sim. Às vezes a gente até fala, ah, não, mas é muito suave. Parece que eu valorizo a dor. Eu valorizo o problema. Em nenhum lugar está escrito que o amor precisa doer. A pessoa se identifica com a dor, João, é isso? Sim, ela começa a acreditar que a intensidade do que ela sentiu, mesmo com a dor, que é isso que classifica o quanto de amor ela sentia por outro. Às vezes, dentro do consultório, a gente o psicanalista costuma muito frustrar, né? O que é frustrar? É a pessoa vir com uma convicção e o psicanalista vai lá e dá uma cutucada. Então, muitas vezes eu percebo isso no consultório, que o sofrimento parece que você viveu uma relação conturbada e essa relação acabou. Cara, isso é um livramento. Isso é ótimo que tenha acabado, mas não é isso o sentimento que fica. O sentimento que fica é que aquilo era o amor, porque era intenso, porque era forte. O amor pode ser forte, pode ser intenso, mas ele não precisa vir com a dor.
A dor vai começar na possessividade. Cada vez que você pensar em que algo é seu, que você começar a ter medo de perder, cara, você começou a sofrer. O sofrimento já começa aí. Príncipe Siddhartha, o que ele vai dizer? A causa de todos os problemas é o desejo e o apego. E aí que a grande dificuldade de se lidar com isso, que como que eu não desejo? Pô, mas se eu não desejar, eu não ando. Então é saber que você tem que ter um plano. Mas se você depositar toda a sua energia ali, já era, porque se aquilo não se realizar, você está frustrado. É como você trouxe agora, as pessoas estão muito fora. Então existem as teorias para você ficar rico. Ah, porque se você não ficar rico, você não vale nada. Isso destrói com muitos homens, cara. Por quê? Porque você sabe quantos por cento da população é rica? Quantos vão conseguir ficar ricos? Muito poucos. Então, todos aqueles outros, homens e mulheres, todos aqueles que não alcançam aquilo, vão começar a se achar fracassados. E o que eu costumo dizer é o seguinte: quais são as suas riquezas? Cara, eu cheguei aos 54 anos, me sinto muito saudável, muito saudável. Eu me acho rico de saúde. Eu tenho um relacionamento com os meus filhos muito bom, tenho 3 filhos aí, um com uma menina com 27, um filho com 19, outro com 17. Eu me dou muito bem com eles. A gente senta para almoçar, a gente sorri junto, a minha filha me fala da vida dela toda. Eu me sinto rico com isso. Então muitas pessoas talvez não tenham uma conta bancária recheada, mas ela não percebe que ela já tem muitas riquezas, cara. Então, eu acho que essa busca, nós estamos aqui falando de educação socioemocional, ainda não passeio por várias vertentes, mas eu acho que hoje nós nos perdemos na busca do valor. Por quê? Porque com rede social começa a se potencializar ali. Cara, se você tem grana, você faz o seu post rodar por tudo que é lado. Então a gente começa a acreditar nessa questão somente financeira. Não estou dizendo que é importante, que não seja importante. Claro que é importante sim, você ter uma segurança financeira, você vai poder dar um respaldo para sua família, você vai poder atender vários requisitos sociais para você ter um bem-estar na vida. Então, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso. Mas parece que a sociedade está focada lá. Parece que um homem, se ele não conseguir esse sucesso na vida, ele é menos homem. Parece que uma mulher, se ela não conseguir vencer na vida financeira, ela se coloca para baixo, sem contar um monte de riquezas que ela tem, ou que ela pode desenvolver independente do trabalho que ela tem. A percepção distorcida, né? Você falando aí, eu me lembrei. Alexandre o Grande. Você lembra? Quais foram os pedidos? Quando o grande conquistador, temido no seu tempo, quando Alexandre o Grande morreu, qual foi o pedido que ele deixou ali para os seus asseclas, para os seus, para o pessoal que estava com ele nas campanhas de guerra pelo mundo? Ele fez 3 pedidos. Tem a ver com isso aí que você falou, dessa valorização exagerada do material e a falta de percepção do que é verdadeiramente importante. Então, o primeiro pedido do Alexandre foi o seguinte: ele queria que o caixão dele fosse carregado pelos melhores médicos e curandeiros da época. E aí ele queria passar a seguinte mensagem com esse primeiro pedido: que nenhum homem, nenhum ser humano, por mais sábio que ele seja, ele tem poder em relação à vida e à morte. Então a morte vai chegar para todos nós. Você explica bastante isso também quando você fala do budismo, né? O segundo pedido do Alexandre foi o seguinte: ele queria que uma boa parte dos tesouros e peças preciosas que ele conquistou ao longo das guerras, que aquilo tudo fosse espalhado no caminho que o caixão dele levaria para ser carregado, né, o trajeto até o lugar de sepultamento, para mostrar que as riquezas elas valem até certo ponto, mas que quando tem na situação de morte, por exemplo, você não leva nada. Então, a mensagem que ele queria passar com isso é o seguinte: durante a vida, o que você aproveita mais? As riquezas ou os seus momentos de paz? Os seus momentos com seus filhos, por exemplo, momento de contemplar a natureza, enfim, de perceber o valor daquilo que realmente vale, que não é ouro e prata, o diamante, por mais importante que isso seja para a vida prática. E o terceiro pedido dele, o último, foi que no caixão as mãos dele fossem deixadas para fora do caixão, para mostrar também que ninguém leva nada. Então ele levou uma vida inteira de combate, de guerra, de luta,
para poder aprender essas 3 lições no final da vida e deixar esse legado para as pessoas. Que a gente pode entender hoje em dia, basicamente nisso aí que você falou, que nós precisamos aprender a ter essa percepção, valorizar o que nós temos de bom, desenvolver uma capacidade de perceber mesmo aquilo, as riquezas que nós temos e que não custam necessariamente dinheiro. É esse bate-papo com os filhos, é um café que você toma, um livro que você lê, seus hábitos simples, sair para pedalar, enfim, praticar ali o seu hobby. Então isso é muito, muito bonito. Sim, sim. Eu costumo dizer que nós somos feitos de narrativas. É um papo aí até de um livro que eu estou bem terminando ele, que nós somos o que nós narramos sobre nós mesmos, nada mais, nada menos do que isso. Porque é só o que temos. O que eu tenho é a minha história, o que você tem é a sua história, não tem mais nada do que isso. Até porque a sua história eu não tenho, porque é você que a conta do seu ponto de vista. Eu posso ter você na minha história. Vou te interromper rapidinho. Ontem eu li exatamente isso. São os significados que nós damos para as coisas que nos acontecem. Eu li algo assim, que se algo te acontece e você coloca dentro de você um significado positivo em relação àquilo, pode ser o término de um relacionamento, pode ser uma demissão do seu trabalho, qualquer problema que você teve. Se você consegue dar um significado dentro do que é possível, positivo para aquilo, o que vai sair depois? Em forma de sentimento, ação e energia sua? Isso. Algo positivo. E o inverso também é o contrário. Desculpa te interromper. Não, mas é exatamente isso. Então nós somos a nossa narrativa. E é lógico que por que o autoconhecimento é tão importante? Para que a gente consiga mudar o significado da nossa narrativa. Às vezes, sem me conhecer, eu estou buscando o que eu acho que eu quero. O Freud ele traz uma coisa muito interessante, que ele fala assim, ó, você vai fazer psicanálise porque você vai descobrir as coisas que você não sabe que sabe. Ou seja, porque normalmente nós estamos com véus. A yoga traz isso, os véus da ignorância. Porque nessa nossa criação no mundo, na sociedade, foram colocando véus na nossa frente. Então, o autoconhecimento é tirar os véus da ignorância. É começar a saber o que realmente eu não sei que eu sei. É saber me desenvolver dentro da minha narrativa. E aí uma provocação que eu sempre falo, principalmente quando eu dou palestras, por exemplo, para altos executivos, para pessoal do meio corporativo, que às vezes trabalha muito, professor também, aliás, todas essas profissões aí estão envolvidas nisso. Mas é assim, ó, quando você tiver 90 anos de idade, que Deus te preserve até os 100, mas quando você tiver 90 anos, que você estiver sentado ali, e que você tiver netos ou pessoas novas que vão se aproximar de você, que história você vai ter para contar? Uma história, trabalhei que nem um louco de manhã, à tarde, à noite, correndo para vocês terem o que vocês têm hoje? Ou não? Você vai ter uma história que em determinado momento da sua vida, você começou a desenvolver autoconhecimento, e aí você começou a desenvolver amor pelas pessoas. Você sabe que para mim, Fábio, a tarefa mais difícil da nossa vida, e eu acredito o nosso grande desafio, é desenvolver o amor pelas pessoas. E eu não quero ser piegas com a história, mas que amor é isso? A conexão. A gente vai ver que cientificamente, quando a gente estuda Humberto Maturana, Francisco Varela, que eles vão falar das redes autopoéticas de desenvolvimento, um assunto aí dentro dessa área de desenvolvimento, nós vamos ver que o amor é uma conexão inicial. Depois os poetas vão dar os nomes bonitos para isso, vão criar que é ótima arte, vai tratar disso de outra forma. Mas é uma conexão necessária inicial. E quando a gente fala amor, eu não quero ir para nada transcendente, apenas a atenção, o cuidado, a conexão que o animal precisa lá no começo. Então, o nosso grande problema é que em determinado momento a sociedade quebra esse vínculo, porque eu começo a ouvir que eu devo amar aquelas pessoas que estão próximas a mim, porque as outras são diferentes de mim, as outras pensam diferente de mim, e eu começo a quebrar o ciclo. A diversidade é tão bonita, né? Pois é, e eu começo a quebrar o ciclo do amor. E passo a começar a sofrer. Por quê? Porque se o outro é diferente, eu não consigo me conectar. A palavra não é nem amor, porque o amor está dentro de todo mundo. Mas eu não consigo expandi-lo, porque eu aprendi que o outro eu não devo amar, porque o outro me é inimigo, o outro é diferente de mim. Então, o grande desafio é amar o outro. Eu venho praticando isso há um tempo, e é difícil. Porque amar quem te faz coisas boas, te falam coisas boas, é legal. Mas se amar seu crítico, se andar na rua, se olhar... É bonito a gente olhar ali uma pessoa em vulnerabilidade e falar, ai, coitado dele. Vai lá dar um abraço nele, cara.
Ah, mas tá fedido, tá sujo, eu vou pegar doença. Vai lá, dá um abraço nele. Você não quer desenvolver o amor? O amor é isso, não é o que você fala, é o que você faz. É fácil amar um filho quando ele comete um delito. É fácil amar um filho quando ele comete um delito. Agora, o outro que não é nosso filho, como que você vai amá-lo? Teve época que eu falava que eu ia dar palestras dentro de presídios. Cara, eu era atacado constantemente. Pô, mas por que você vai falar para isso? Não tem que desenvolver amor? Se eu tenho que desenvolver amor, eu tenho que pôr em prática. E não é meu coração é puro, eu vou amar o outro. Não, eu É um preciso. exercício, né? É exercício. É um exercício de autodesenvolvimento. Começar a olhar o diferente e falar dentro de mim, por que que eu não posso aceitar essa pessoa? Por que que eu não posso me aproximar dessa pessoa? Por que que eu não posso doar o meu amor a esse outro ser humano? Você sabe que um dia numa palestra que eu falei isso, uma pessoa disse assim para mim, é pesado isso que eu vou te dizer agora. A pessoa disse assim para mim, eu quero ver. Você fica falando de amar até quem é presidiário, quem é bandido. Eu quero ver se um bandido entrar na sua casa e matar alguém da sua família. Quero ver se você vai ter esse mesmo desejo de amor. Fábio, eu tenho uma história. Eu tenho um irmão que foi assassinado quando ele tinha 21 anos de idade, eu tinha 13. Foi uma bomba nuclear que caiu dentro da minha família. Quem aqui já passou por isso sabe a tragédia que há ali dentro. Se você me perguntasse hoje, eu carrego raiva desse agressor. Se eu carrego, é lógico, eu não vou procurar ir lá ser amigo do cara. Ah, vamos ser amigo, bater papo, não. Mas eu vim trabalhando durante toda a minha vida a desenvolver essa questão do amor ao próximo. Não carregar essa coisa pesada, né? É seu, né? Você carrega o O pesado. inferno não são os outros. Sim. Ó, ter raiva do outro, ter ódio do outro, é você. Não sei quem falou isso, tá? Não sou eu, não, mas eu já li isso. Ter raiva do outro é você tomar veneno e esperar que o outro morra. Justamente. Cara, vamos voltar um pouquinho só para o nosso papo de escola, Vamos. porque tem a ver com o que você estava falando aí, e como é difícil amar o diferente, é um desafio que as pessoas precisam tomar consciência disso para que consigam desenvolver essa capacidade, que realmente é desafiadora. Voltando para a escola, tem um conceito que dentro da psicologia positiva, até escrevi um texto sobre isso, que tem diferença entre elogiar e encorajar. E aí, quando você estava falando, eu pensei de novo nisso, no desafio do professor dentro das escolas atualmente. Todo mundo quer um aluno que tem facilidade para aprender, todo mundo quer uma sala de aula com zero problemas de indisciplina, sem bullying, onde tudo transcorra perfeitamente. Esse é o cenário ideal que nós, professores, queremos. Mas sabemos que na vida real não é isso que se apresenta. E aí eu trago o conceito que é uma capacidade a ser desenvolvida pelos professores, é similar a esse do amar o diferente. Tem diferença entre elogiar e encorajar. Eu posso te elogiar. João, como o seu podcast está legal, que livro bacana que você escreveu sobre comunicação emocional, arte da empatia, como você é um professor capacitado e gabaritado nas aulas de pós-graduação. Elogiar é fácil a partir do momento que o outro ele cumpre as minhas expectativas e mostra perícia, habilidade, talento para fazer algo. Dentro da sala de aula isso acontece também. Para o professor é fácil elogiar o aluno que merece um elogio ou uma sala de aula. Agora, o encorajar entra nessa questão aí que a gente estava falando, da dificuldade que é amar o diferente. O professor que aprende a encorajar, ele tem uma visão mais amorosa e mais global, mais holística em relação à educação. Porque o encorajar é diferente. Porque, por exemplo, para você encorajar um estudante, você tem que ter uma visão que ele está se esforçando, você tem que perceber os mínimos avanços, você tem que perceber o histórico de vida dele, as coisas até das dificuldades que ele traz de casa, e a partir daí criar elementos para encorajar a mudança de atitude em relação aos estudos, ao comportamento, ao tratamento interpessoal com os demais amigos e com a própria professora. E o encorajar, ele tem poder. A partir do momento que você passa a encorajar, reforçar positivamente certos comportamentos positivos, a criança vai percebendo que ela tem uma outra possibilidade,
que ela também é um ser que tem capacidade de se desenvolver e fazer as coisas de uma maneira melhor. Sim. Você estava falando sobre o amor e eu lembrei sobre isso. Sim. Então é uma maneira também do professor amar, quando ele aprende que além de elogiar o que está bom, encorajar para que o que ainda não está possa melhorar. É isso. Muito bom. Fábio, conversa muito legal. Teremos outras oportunidades mais para frente. Muito obrigado por você trazer aí tanta reflexão boa dentro desse caminho da educação socioemocional. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus te ilumine aí no caminho, sempre seja favorável a você. Quero agradecer a você que assistiu esse nosso primeiro episódio. Que você nos siga lá o Fábio no Instagram, me siga também nas redes sociais. João Hilton, meu nome é com R, vocês já viram aqui, né? Muita gente procura com H aí. E te chamar para os próximos episódios que teremos, vamos falar de meio corporativo, nós vamos falar sobre yoga, gerenciamento emocional e tantos outros assuntos, comunicação assertiva, com os próximos convidados. Muito obrigado e até uma próxima.